Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com mais um vídeo na nossa playlist de soluções da plataforma Bcrowd, né? Soluções com JavaScript na plataforma Bcrowd. Para quem não conhece a plataforma, é uma plataforma onde a gente tem vários problemas de lógica, de algoritmo, desde nível fácil, intermediário até o mais complexo. Bom, vamos ler aqui o nosso problema. Nosso problema chama média 3 porque justamente teve mais outros dois problemas de média. E nessa média 3 ela fala assim, ó, leia 4 números, N1, N2, N3, N4, cada um deles com uma casa decimal. Então isso aqui é muito importante, é uma casa decimal, correspondente a 4 notas de um aluno. Calcula a média com peso 2, 3, 4 e 1, respectivamente. Para cada uma dessas notas, e mostre essa média acompanhada da seguinte mensagem, média, né? Se essa média for maior ou igual a 7, imprima aluno aprovado. Se a média calculada for inferior a 5, imprima a média aluno reprovado. Se a média calculada for um valor entre 5 e 6,9, inclusive estas, o programa deve imprimir aluno em exame. Muito bem. No caso do aluno estar em exame, leia um valor correspondente à nota do exame obtida pelo aluno. Imprima esta mensagem, nota do exame, acompanhada pela nota digitada. Recalcule a média, some a pontuação do exame com a média anterior calculada e divida por 2. E imprima a mensagem aluno aprovado. Caso a média final seja 5 ou mais, ou aluno reprovado, caso a média tenha ficado entre 4,9 ou menos. Para esses dois casos, aprovado e reprovado, após ter pego o exame, apresente na última linha uma mensagem média final, seguida da média do aluno. Muito bem, vamos fazer esse cálculo aqui usando a plataforma que eu disponibilizei, né, que está disponível aí no primeiro vídeo dessa playlist. Tá? Vou deixar um card aí para vocês verem também. E vou abrir aqui no VS Code. Bom, então vamos. Como que funciona a plataforma, né? Lá no primeiro vídeo eu explico direitinho como funciona, mas aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que acessar essa pasta Problems, criar um problema, um arquivo com o número do problema, e aqui a gente começa exportando uma função, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom primeiro. Então a gente cria uma função que eu vou exportar ela. Obrigatoriamente a função tem que chamar problem, porque é assim que eu construí todo o esqueminha aqui. E lines. O lines é importante ter esse nome de parâmetro, porque é isso que o Bcrowd aceita. Bom, como a gente viu, como na hora da leitura a gente percebeu, ele vai dar para a gente as notas. Vamos observar de novo lá no site, ó. Aqui embaixo, ele fala sobre a entrada e sobre a saída. Mas ele mostra um exemplo aqui. Vou diminuir um pouco meu zoom, porque ele mostra 3 exemplos. Ó. Então, repara que a entrada ela vai ser um array com 2 posições. A primeira, as notas, e a segunda, só vai ter a segunda, o segundo elemento nesse array, se o aluno tiver em exame. Então, no caso aqui está em exame, por isso que tem essa nota aqui. Aqui o aluno está reprovado e aqui o aluno está aprovado. Quando o aluno está reprovado ou aprovado, ele não vai ter essa segunda nota. Mas a gente tem que saber que esse lines é o que vem para a gente, vai ser um array de uma posição quando tiver aprovado ou reprovado, e vai ter 2 posições quando for em exame, tá? Beleza. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável para as notas, e a gente vai pegar do lines. Só que a gente tem que saber que a gente vai pegar do lines na primeira posição, 0. Se eu colocar assim, aqui eu vou ter o quê? Uma string, quer ver? Ó? Console.log, notas. Para quem já acompanha a série, é só acessar, só abrir ele no Live Server, né? Eu vou habilitar ele aqui, pelo Go Live aqui, e vai abrir no meu navegador. Tá aqui. A gente coloca inspecionar, e eu programei ele para ser modo celular, tá? Então tem que clicar nesse aqui, porque senão vai ficar desse jeito. Clica aqui e vai ficar em modo celular. Então tá aqui, 1040 é o problema, e aqui a gente clica o botão. Aqui eu coloco a entrada. Então vou copiar a entrada daqui, ó. Vamos usar esse primeiro exemplo aqui, porque assim dá para a gente testar. E aí clica em resolver,
e a gente tem que colocar aqui em console. Acho que a fonte está já Ctrl L aqui para limpar a tela do console. Vou clicar aqui em resolver. Cliquei, ó, o que aconteceu? Ele me trouxe uma string. Se a gente colocar ali no Basic Code, em vez de notas, type of, que é para saber que tipo de variável é notas, né? A gente vai reparar que é uma string. Tá? E a gente precisa deles separados para a gente poder somar, multiplicar, dividir, fazer as contas que são necessárias. Então, vou precisar transformar esse lines em uma string. Então, a gente pode usar o splint, que divide, né? Que separa. E a gente vai falar qual vai ser o separador. Se a gente olhar, novamente voltando aqui para a plataforma, o separador entre eles é o espaço. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó, abre aspas, espaço. Se a gente rodar agora esse programa, lá na plataforma que eu fiz, a gente dá um resolver, ele vai dar um objeto. Por quê? Porque é um array agora. Se a gente tirar o type of, a gente vai ver que não é mais uma string, e sim um objeto, no caso um array, né? Então vamos pular aqui de novo, ó. Ele está aqui, 4 posições, só que lógico, cada posição é uma string. O correto seria que cada posição dessas fosse um número, né, para a gente não ter problema durante a conta. Se a gente tiver uma conta, por exemplo, de adição, ele pode concatenar em vez de multiplicar ou de somar, né? Então, o que a gente pode fazer? Já que agora é um array, a gente tem a gente tem todos os métodos do array, como já usamos em outros vídeos, a gente pode usar o map. O map vai fazer o quê? Ele vai percorrer cada item do meu array e aplicar um callback. Nesse caso, o callback que eu vou aplicar vai ser o number. E aí vamos ver como que vai ficar. Ó. Agora temos um array de 4 posições em cada um número, não é mais uma string. Repara que sumiu aqui as aspas. Então, beleza. Isso também já foi feito em outros vídeos, mas aqui só para a gente estar lembrando e para quem está pegando o vídeo agora, né? Beleza. Outra coisa que ele fala lá no nosso texto, se a gente voltar aqui para background, é que tem essas médias aqui, ó. As médias não, os pesos, né? 2, 3, 4 e 1. Nessa mesma ordem. Então, vou copiar essa ordem. A gente vai criar uma outra variável chamada pesos. E aí vai ser o array também. E vou colar esses pesos que eu peguei lá. Só vou tirar esse E, colocar uma vírgula, né? E pronto. Então, a gente já tem 4 pesos para as 4 notas que eu peguei aqui. Show. Bom, como que se faz uma média ponderada, né? Uma média com pesos? A gente vai pegar cada nota, multiplicar pelo peso e somar. Então, o que a gente vai ter que... A média em si vai ser assim, ó. Média, deixa eu escrever a média aqui. Vai ser o total de notas dividido pelo total de pesos. Ou seja, vou ter que pegar todas as notas, somar e multiplicar pelos pesos, e o total delas dividir pelo total da soma dos pesos. É desse jeito que a gente faz uma média ponderada, que a gente chama, né? Beleza, esse total de notas, nesse total de peso eu não tenho. Então vamos calcular primeiro o total de pesos, que é mais simples, para a gente entender, e depois o total de notas. Então conste, total pesos vai ser igual. E aqui a gente vai criar a gente vai pegar os pesos, na verdade, e vamos usar um método chamado reduce. Também que eu já usei em outros vídeos. O reduce, você manda um callback para ele. Então vou falar para ele, como eu quero o total de pesos, eu vou falar para ele assim, soma o total de pesos. E o reduce ele precisa de mais um parâmetro, diferente do map aqui em cima, que só o callback, aqui precisa de mais um parâmetro, que é o início. Como que eu vou iniciar? Então vou colocar 0. Para ele iniciar do 0. Por quê? Porque como ele vai somar, o 0 é meio neutro, né? Então não vai ter problema, porque se você somar qualquer número com 0, ele não muda, tá? E aí, essa função soma não tem, então vou criar ela. Soma vai ser igual a uma arrow, ela vai ser uma arrow function, tá? O que eu vou receber aqui? Eu vou receber o total e o peso.
Quem vai estar me mandando isso? O Reduz, tá? O Reduz vai estar mandando esses valores para mim. Se a gente pegar... Aqui está dando erro por causa do... que eu não terminei essa função aqui. Então é o seguinte, para quem não lembra, esse total de peso... Deixa eu só desmarcar aqui, isso fica melhor assim. Espera aí, aqui. Quem não lembra, esse total de pesos é uma variável que vai receber o resultado dessa função. Beleza. O reduz é um método que está em cima de pesos. O que esse reduz vai fazer? Esse reduz vai pegar elemento por elemento e vai mandar para o soma. Só que ele vai mandar duas coisas. Na verdade, ele manda 4, mas nesse momento a gente só se importa com as duas primeiras. Primeiro, ele vai mandar esse zero, que nesse caso é o total ainda, porque estou iniciando agora, então estou iniciando com zero de total. Então ele vai mandar isso para o total. E depois ele vai mandar o primeiro elemento, que é o 2. Então a gente tem que somar os dois. 0 mais 2, 2. Depois ele vai mandar o 3, só que o 3, ele vai mandar o 3, só que antes de mandar o 3, o total agora já vai ser 2. Então ele vai pegar o 2 mais o 3, vai dar 5. E assim ele vai fazer sucessivamente. Ou seja, a gente está... No final das contas, a gente está só somando 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 1. É isso que a gente está fazendo. E aqui a gente vai colocar o quê? Total mais peso. É só isso. Eu quero que ele faça essa soma. Tá? Então, 2 mais 3, 2 mais 3, resultado mais 4, resultado mais 1. Né? Então, assim, ó, 2 mais 3, o resultado dele que é 5, mais 4, o resultado que é 9, mais 4, o resultado é 10. Se eu não fiz as contas erradas aqui. Né? Então, beleza. É isso que o Reduz vai fazer. Reduz é um método aplicado a um array e o próprio nome já está induzindo que ele vai dar como resultado somente um dado. Ele vai reduzir um array a uma informação. Beleza, então já tenho o total de peso. Agora preciso calcular o total de notas. Então, const total. Estou criando uma variável, total de notas, que vai receber as notas, ponto, o reduz também. Vai ser a mesma coisa. E aí eu vou só para diferenciar, porque eu botei outra função, a gente vai colocar aqui soma ponderada. E também vamos iniciar de zero. Show. Não temos essa soma ponderada, então eu vou criar const soma ponderada, vai ser uma arrow, e aqui, que ela é uma função, né, na verdade, mas a gente vai criar uma função do tipo arrow function. E aqui ele vai receber o quê? O total, a nota, e vamos precisar de um terceiro item. Repara que aqui só usamos 2 nesse reduz. Nesse reduz a gente vai precisar mais um item, que vai ser o índice. Ou seja, em que posição que ele está, com qual número ele está trabalhando. Está com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Lembrando que os índices deles iniciam sempre do zero. Então, índice 0, 1, 2 ou 3, né? E assim vai. Então, o índice 1 é o 2, o índice 0 é esse, né? Ele trabalha assim, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Isso aí é teoria de array, na verdade, né? O Reduz funciona assim. O primeiro elemento que ele mandar, ou aliás, o primeiro argumento que ele manda é o total, quer dizer, é o resultado da conta anterior. Se não houve conta anterior, é esse início aqui. Por isso que a gente precisa colocar um início. Tá? O segundo parâmetro, ou argumento que ele envia, é o elemento atual, ou seja, nesse caso, o 2, o 3, o 4, o 5. No caso das notas, vai ser a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, a quarta nota. O terceiro elemento que ele envia é o índice, ou seja, o índice que está embaixo do array, ou seja, o 0, 1, o 2 ou 3. E tem um quarto que ele manda, que seria o array inteiro, tá? Que no caso a gente não vai mandar porque a gente não precisa, não vai receber. Na verdade, ele está enviando, mas a gente não está recebendo. Tá, vamos diminuir o zoom aqui. Beleza, eu recebi isso. E o que eu vou fazer com isso? Vou fazer a mesma coisa de cima. Vou fazer total mais... Só que agora eu não posso pegar a nota só assim, porque a nota é ponderada. Então vou ter que fazer Vou colocar um parênteses aqui para saber que a nota vezes o peso dela. E o peso dela está em pesos. E aí eu vou colocar um índice aqui, ó.
Porque se ele está trabalhando com a primeira nota, então ele pega o primeiro índice. Se ele está trabalhando com a segunda nota, ele pega o segundo índice, que seria o segundo peso, 3. Se ele está trabalhando com a última nota, é o peso 1. Então, assim, ele vai somando e fazendo o que é necessário aqui para achar o resultado. Teoricamente, já achei aqui a soma dos pesos, que eu coloquei só soma, né? Tá certo? Porque é a soma aqui. E aqui a soma ponderada, né? O total de pesos e o total de notas, na verdade. E aí a média. Vamos só dar um console log aqui. Na média, vou aumentar o zoom aqui, vai cortar um pouquinho esse soma ponderada, mas você já sabe o que está acontecendo. E vamos ver o que vai acontecer lá no nosso navegador. Deixa eu ver se ainda está... Não, aqui não está mais colado. Vamos copiar de novo. Então, repara que aqui a média é 5.4. Vamos colocar aqui, resolver. Aqui, ó, 5.4. Então, tá fazendo certinho a média, tá? Existe outra maneira de fazer? Existe. Você pode usar o for, o while, na estrutura de repetição. Só que lembrando que as estruturas de repetição, eles são menos semânticos, né? Dá para deixar semântico, mas são menos semânticos. Bom, beleza. Uma vez feito isso, a gente já pode jogar a média, porque se a gente reparar, vamos voltar lá para o nosso bcrowd, todos eles vão ter, primeira linha é sempre média, média, média. Então a gente já pode até copiar essa saída. É bom sempre copiar, eu gosto de copiar e colar aqui, ó, com um template string, tá? E aí no lugar desse cara aqui, a gente vai colocar a média. E agora tem que tomar muito cuidado, porque ele precisa de uma casa decimal, né? Então vamos colocar toFixed 1. Ele tem só uma casa decimal. Nossa saída é muito importante. Se a gente der uma olhada aqui, ele deve estar falando em algum lugar que a saída tem que ser uma casa decimal. Vamos ver aqui, ó. Todas as respostas devem apresentar uma casa decimal. Então isso é muito importante. Bom, beleza. A continuação, a gente agora tem que determinar se ele está aprovado, reprovado, em exame e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um if aqui, média, maior ou igual a 7, como ele está falando lá, quando for maior ou igual a 7, vai estar aprovado. Então, aqui a gente vai novamente no bcrowd, diminuir o zoom de novo. Não dá para baixar aqui, deixa eu ver se dá para... Não dá. Ele come aqui. Então, tá aqui, ó, aluno aprovado, se for maior que 7. Vou copiar. Estou copiando até o ponto aqui, porque senão dá erro, né? E aí vamos colocar aqui console.log. Não precisa ter template string, porque é só uma frase, aluno aprovado. Aqui não precisa fazer nada, tá? Se, vamos seguir, o próximo caso seria o maior ou igual a 7, ou seja, quando o aluno está em exame. É o if, média, maior ou igual a 7, não, a 5, né? Então, porque aqui vai estar entre 5 e 7. Nesse caso, abre o escopo aqui, né? Nesse caso eu vou ter que pegar a nota, a nota do exame, porque aqui veio para exame. Então, nota, exame, que vai ser o lines na posição 1, que é a segunda posição. Ele só vai existir essa segunda posição se o aluno estiver em média. Lembra que a gente falou isso? Se a gente olhar aqui, novamente, ó, só existe essa primeira posição, que é a segunda, né? Segunda posição, quando o aluno tiver exame. Então, só, né, dentro desse if que eu posso criar essa variável, não posso criar lá fora. Beleza, e aí o que eu vou ter que fazer? Agora vamos ter que fazer isso bastantes vezes, ó. Colocar um console com o aluno em exame. Então, vou colocar aqui, ó, console.log, aspas, aqui, beleza. O próximo, nota exame, então vou precisar mostrar a nota do exame. Então, vamos dar o console log, aqui é cheio de console log, console.log. E agora temos que usar template string, porque é uma variável. No lugar do 6.4 aqui, vamos colocar uma variável nota exame. E para garantir, vamos dar um toFix, que é 1, para uma casa decimal. E o próximo vai ser o quê? Aluno aprovado é só uma frase, então é só copiar. Console.log. Só a frase. E o último vai ser a média. Vamos copiar a média. Mas a média eu tenho que calcular. A média, se a gente lembrar,
Ó, recalcule a média, some as pontuações do exame com a média anterior e calculada e divida por 2. É isso aqui, ó. Aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Tá aqui. Ó. Some a pontuação do exame com a média anterior calculada e divida por 2. Então, uma média normal agora, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Conste, média, exame, para ficar claro, né? Para a gente deixar o negócio mais semântico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média, que é a atual, né? E vamos dividir ela pela nota exame. Não, dividir não. Vamos primeiro somar, né? Tô doido. Pela nota exame. E depois a gente divide tudo isso por 2. Aí a gente obtém essa média. E aí a gente vai outro if aqui dentro, porque a gente precisa ver essa média exame se ele está acima de 5, se eu não me engano. Vamos ver se é isso. Imprima aluno aprovado e imprima aluno aprovado, caso a média seja 5 ou mais. E aluno reprovado, caso a média seja abaixo de 5. Então ficou simples, né? A gente pode colocar aqui maior ou igual a 5. Aí console.log. Tá dando mais trabalho o console.log do que o calcular mesmo, né? Aí a gente vai calcular aluno aprovado. Vamos calcular não, vamos escrever. Se não, opa, é fora do escopo do if, né? Else. Aí a gente vai colocar aluno reprovado. Vamos ver se a gente tem um reprovado aqui. Porque senão a gente erra aqui, ó. Temos um reprovado aqui, deve ser igual a esse aqui. Então vamos copiar. E vamos colocar aqui, ó, console.log aluno reprovado. Muito bem, então fizemos aqui o console log do aluno aprovado, do aluno exame, e agora falta o else, ou seja, se o aluno não tiver aprovado, e se o aluno não tiver em exame, o aluno vai ser o quê? Reprovado, que é o último caso aqui, eu acho, não, o terceiro caso aqui, ó, reprovado. Então vamos só colocar aqui, só copiar esse aqui, na verdade, né? Só copiar esse cara aqui, console reprovado. Bom, teoricamente é isso, pessoal. Está resolvido o nosso problema. Vamos fazer o teste na nossa plataforma primeiro e depois a gente manda no Bcrowd. Então vamos copiar esse cara aqui. Tem que dar 5.4, 6.4 de exame e 5.9 de exame de final. Colei, resolvi. E deu problema aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Linha 20 está falando que o toFixit não é uma função. Linha 20. Vamos ver o linha 20 aqui. Linha 20. Ah, o que acontece? O nota exame eu só peguei, só atribuí. Eu não transformei ele no número. Então é interessante transformar em number, né? Vamos usar um number aqui. E aí eu transformo essa nota de exame em número. Beleza, agora deve estar funcionando. Vamos ver. Beleza, ó. 5.4, o aluno está exame, 6.4, aluno aprovado. Só que teve 2 alunos aprovados aqui. Vamos dar um Ctrl L e dar aqui. Ó, aluno aprovado, aluno aprovado. Linha 21, linha 24. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Linha 21, aluno aprovado, tá certo. Ah, tá. Esse aluno aprovado não tem que ter. Porque ou é aprovado ou é reprovado aqui embaixo, tá? O que está faltando, que eu não sei por que eu esqueci, é isso aqui, ó, média final. Então vamos colocar aqui embaixo desse if, um console log, o média final. Então console.log. E esse cara tem que ser um template string porque tem a média, né? E esse aqui, 5.9, é a média do exame. Beleza. Agora sim, vamos testar de novo. Vou pegar de novo isso aqui, porque acho que eu copiei algo e já deve ter perdido. E beleza, agora sim, 5.4, aluno de exame, nota de exame 6.4, aluno aprovado e média 5.9. Vamos pegar as outras informações aqui, esse aqui, ó, copiar, e vamos dar um colar aqui. Limpar aqui Ctrl L no console log, para a gente não confundir, e tá, 4.9 aluno reprovado. Vamos agora no, opa, não é aqui não, vamos aqui no aluno aprovado. E vamos colocar aqui, aluno aprovado. Não limpei aqui, mas limpo aqui.
resolver, aprovado. Então, segundo a nossa plataforma, está tudo certinho, tá? É ok. Agora vamos jogar nosso código aqui. Agora é a hora da verdade, né? Então vamos diminuir o zoom, copiar tudo que está dentro da função, menos o nome da função, tá? Tem que tomar cuidado e verifique se não tem algum outro console log que você usou para teste. Se não tem, só copiar. Copy. Vamos para a plataforma, vou excluir esse comentário e colar aqui. Ele vai reclamar de ponto e vírgula, como sempre ele reclama, tá? E é só enviar agora. Vamos ver. E deu um pequeno erro aqui, ó. Olha o que aconteceu. Nota final, ele não está fixado as casas decimais. Então vamos voltar, isso eu não percebi. E eu acabei errando aqui, ó. Nota média exame tinha que estar com to fixed, né? Então vamos colocar aqui ponto to fixed, uma casa decimal. Bom, isso é legal, esse erro, porque eu consegui demonstrar, sem querer, na verdade, porque eu errei mesmo, né? Como que os testes do Bcrowd são bem consistentes, bem exigentes, né? Eles pegam tudo realmente. Tem que ser certinho como ele pediu. Vamos ver se agora vai? Agora sim, show de bola, pessoal. Resolvido o problema e a gente resolveu aí usando alguns métodos interessantes aí. Então é isso, pessoal. Se de alguma maneira o vídeo ajudou vocês, ajuda o canal compartilhando e curtindo e assina o canal. Assim, dessa maneira você vai receber notificações de mais vídeos como este aqui. Então valeu, até o próximo vídeo.